Olá, sexto ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes, e vamos para a nossa aula número 3 de Estudos Amazônicos, um assunto importantíssimo, um assunto fácil, um assunto que nós já vimos alguma vez ainda, falando de estudos amazônicos, nós já vimos, falamos dos países ibéricos, Portugal e Espanha, mas aí a gente vai falar da União Ibérica, né? Sabemos que anterior à União Ibérica tinha bastante conflitos pela, pelas regiões do Novo Mundo, e a União Ibérica vai fazer com que essa disputa diminua ao longo da história. Tá? Então vamos lá falar da União Ibérica, expansão portuguesa na Amazônia. No capítulo anterior, o que vimos até agora? Vimos que as primeiras expedições europeias vieram em busca de monstros, do Eldorado, pedras, pedras preciosas e muito mais nesse novo mundo. E lembrando o que é o novo mundo, né? A ideia de novo mundo. Nas aulas que nós temos, o novo mundo, quando é perguntado, o novo mundo vem logo na cabeça a novela que acabou de ser reprisada, ou o Novo Mundo vem logo o Brasil, mas não é o Brasil apenas. O Novo Mundo é o continente americano. O Novo Mundo é algo que eles descobriram, né? Então, mostrou que os espanhóis chegaram até a Amazônia antes dos europeus, antes dos portugueses, tá? Então, os espanhóis chegaram aqui antes dos portugueses. Já exploravam, já tinham expedições pelos rios daqui da Amazônia e eles chegaram primeiro, alguns meses antes, tá, da chegada de Cabral. Mas quando os espanhóis chegaram à Amazônia, em 1500, já havia desde 1494 um acordo entre o Reino da Espanha e o Reino de Portugal, que definia de quem eram as terras do Novo Mundo. Tá? Então, a gente trata aí de reinos, Reino da Espanha e Reino de Portugal. Como se dava essa divisão? O Tratado de Tordesilhas, lembra dele? De 1494. Esse tratado vai definir uma linha imaginária, e aí tem no meridiano 370 léguas a oeste, a ilha de Cabo Verde, as terras a leste eram dos portugueses e as terras a oeste dos espanhóis. E aí tinha como medir isso certinho? Não, né? Mas aí eles criaram, delimitaram, e aí a gente pode observar no mapa que a parte dos portugueses que está em roxo era uma parte pequena, né? E era uma parte aí daqui da América, estamos falando da América. Uma parte muito pequena e uma parte que praticamente era o Brasil. O que eles mais exploravam era o Brasil. Tá? E aí, mais lá para frente, vem um Tratado de Madrid que vai fazer com que eles tomem posse das outras regiões, principalmente da Amazônia. Mas aí a gente não vê a Amazônia brasileira que nós conhecemos hoje de posse dos portugueses. Mas aí, aos poucos, eles vão adentrando, né, a floresta e vão conseguir tomar posse da terra pelo Tratado de Madrid, aí outros tratados. Tá bom? Então, a parte amarela é a parte praticamente toda a América da, da Espanha. Então, havia um conflito entre eles. Tá? E aí a gente tem os reinos ibéricos, a definição dos reinos ibéricos. Os reinos ibéricos, quando chega na hora da prova, muitas vezes tu confundes. Eu vou te perguntar o que foi a União Ibérica. E aí você vai responder Espanha e Portugal. Não, Espanha e Portugal são os reinos ibéricos. Elas que vão disputar, tá? Elas que vão se unir. Mas ali, reinos ibéricos ficam na Península Ibérica e é formada por dois reinos, o de Portugal e o Reino da Espanha. Esses países construíram um império, ocupando áreas em diferentes continentes. Portugal e Espanha dividiram o Novo Mundo por meio do Tratado de Tordesilhas, no século XV. Então, os reinos ibéricos, se eu te perguntar numa prova ou você responder alguma questão sobre os reinos ibéricos, a gente já sabe que é Portugal e Espanha. O reino de Portugal e o reino da Espanha, né? Porque tem reis.
Então, eles são metrópole, eles vão colonizar aqui as Américas, o novo mundo, como eles chamam. Tá? E aí vem a União Ibérica. Sempre havia conflitos, como eu te falei, pelo domínio das terras. Conflitos até que influenciavam mesmo a igreja, porque era a igreja que dava o aval, né, a bênção para tu tomares posse de uma terra. E aí, só que havia conflitos, a Espanha brigava com Portugal, sempre foi um conflito danado entre eles. E em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu em guerra e foi dado como morto. Nunca encontraram o corpo dele. Ele morreu sem deixar herdeiros diretos, ou seja, ele não tinha filhos e ele não tinha nenhum, vamos dizer, irmão. Quando isso acontecia, o novo rei deveria ser o parente mais próximo do antigo. Adivinhe, quem era o parente mais próximo dele? O Dom Sebastião de Portugal morreu. E quem era o parente mais próximo dele? Era o rei da Espanha, o Filipe II. Então, a gente já tem aí laços de família que vão amenizar os conflitos entre Portugal e Espanha. Então, a União Ibérica, o rei Dom Sebastião morre, ele não tem herdeiro, e quem vai assumir é o rei da Espanha, Filipe II, por ser o parente dele mais próximo. Então, a União Ibérica vai unir os dois reinos. E Filipe II vai se comprometer a respeitar os costumes e idiomas portugueses. Ele chega ao fim em 1640, quando Dom João IV assume o trono de Portugal, dando início à dinastia de Bragança, que durou até 1910. Olha aí, então a gente vai ter essa União Ibérica para amenizar os ânimos, né? E fazer com que se expanda os domínios portugueses. Né? Vai ser muito benéfico para Portugal, principalmente porque ele vai explorar cada vez mais a Amazônia, de onde vai tirar grandes riquezas. A Espanha vai ficar com posse de outros lugares, e ela vai dominar os incas, maias, os astecas, né, outras civilizações aqui na América, e vai ser assim um massacre. E eles vão tirar muito ouro de lá. A Espanha também absorve bastante todas as riquezas, quase todas as riquezas da América Espanhola. A nossa América Portuguesa, que é o Brasil, a gente vai ser bastante explorado, principalmente nas especiarias, nas drogas do sertão, nos nossos animais, os indígenas, tá? E falar em drogas do sertão. A ocupação portuguesa na Amazônia foi pela busca das drogas do sertão. O termo sertão, e aí eu já falei em alguma aula passada para ti, que o sertão tem uma definição diferente do que é hoje. Sertão significa interior, ou seja, o interior do Brasil, né? Dentro do Brasil. Então a gente tem aí sertão como o interior, como dentro, como aquele lugar mais para dentro do Brasil. Então era ali que eles iam buscar as drogas, ervas, frutos, sementes, pele de animais, raízes e outras coisas. Então, drogas do sertão era uma das principais extrações que eles tinham, né? Que eles exploravam da Amazônia. Tá? Então ela ficava dentro da floresta. E quem era que ia buscar essas drogas do sertão? Os indígenas. Mas eles iam de boa vontade? Não. Então a gente vai ter aí, olha aí, alguns exemplos de drogas do sertão que nós já vimos em aulas anteriores. Canela, guaraná, castanha do Pará, pau rosa, cacau, cravo, urucum, e são muito próximas de nós, essas drogas do sertão aí, tá? E aí, voltando a falar dos indígenas, a gente tem como é que esses índios iam lá buscar. Lembra
nós temos aí um papel muito importante, que é das missões religiosas. Durante o século XVII, diversas ordens vieram para a Amazônia. A missão desses religiosos era catequizar os indígenas para que melhor servissem a igreja e a coroa portuguesa, ou seja, para que sejam exploradas e que eles que sabem onde estão as drogas do sertão tragam, né? Busquem lá e entreguem para os portugueses, para os colonizadores. Então, há uma relação muito forte aí das missões religiosas e a busca pelas drogas do sertão, a exploração dos indígenas. Pois é, essa foi a nossa aula número 3 de estudos amazônicos. Não coloquei a questão aí, número 4, mas eu vou falar para vocês aqui a questão número 4 de estudos amazônicos, daquelas 5 questões. Tá? A questão número 4, vamos dizer aqui, qual a relação, anotem aí, questão número 4, qual a relação entre drogas do sertão e missões religiosas? Qual a relação entre drogas do sertão e missões religiosas? Essa é a questão número 4 do 6º ano. E aí, vocês coloquem lá naquelas 5 questões que nós vamos, que vai valer como atividade avaliativa. Então, essa é a questão número 4. Semana que vem nós vamos ter a questão número 5. Tá? A questão número 4, qual a relação das drogas do sertão e as missões religiosas aqui na Amazônia, tá bom? Então, abraço a todos, até a próxima aula. Não esqueçam de anotar a 4ª questão, que eu não coloquei no slide para vocês, apenas estou falando, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!